Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Kiron Podcast. Lembrando que este podcast estará disponível em diversas plataformas de áudio, entre elas Spotify. Também tem um canal no YouTube chamado Kiron Podcast e eu convido a todos a seguirem o Instagram, davidaloss.qp, David, D-A-V-I-D, Aloss, A-L-O-S.qp, pois é lá onde eu farei as postagens sobre os temas abordados neste podcast. E o tema de hoje é volume de treinamento, que nada mais é que a forma de quantificar o trabalho executado dentro da academia, assim dando a base necessária para garantirmos a nossa progressão. Normalmente o cálculo é feito em relação ao volume de treino realizado durante o período de uma semana. E para mensurar o volume, utilizamos o número de séries realizadas para cada grupo muscular, pois é comprovado ser um método eficaz e também é uma forma extremamente simples de quantificar o treinamento. É comum também encontrar métodos que utilizam a carga e o número de repetições, mas apesar de serem variáveis importantes que afetam diretamente o volume, que obviamente iremos observar e utilizar a nosso favor ao montar um plano, a sua utilização se torna um pouco confusa quando comparamos exercícios e pessoas. Um exemplo disso é ao comparar o leg press com o agachamento. Provavelmente você consegue colocar uma carga maior no leg, mas isso não significa que este volume, quando comparado com o agachamento, influenciará diretamente na sua taxa de ganhos ou que a intensidade trabalhada seja superior. Se compararmos exercícios de grupos musculares diferentes, isso se torna ainda mais exagerado. Talvez você consiga colocar uma carga semelhante em um exercício isolado de panturrilhas quando comparado a um exercício composto, mas a influência desse volume na sua capacidade de recuperação e resultado são diferentes. E se tivesse que escolher entre onde ocupar todo esse volume de treinamento, provavelmente o exercício de panturrilhas não seria o seu favorito. Por isso, a maneira mais prática e fácil é utilizar o número de séries por grupo muscular. No entanto, a carga e número de repetições também são variáveis importantes a serem consideradas, porém não irei abordá-las agora. Existe um certo dilema também ao contabilizar o volume quando comparamos exercícios multiarticulares com monoarticulares. Todo mundo sabe que o supino ele é um excelente exercício para peito, pois o peito age como agonista, sendo o motor primário na execução do movimento. Mas além dele, outros grupos musculares são recrutados para sua execução. E uma grande discussão que existe é o quanto esses grupos musculares são beneficiados com esses movimentos. Boa parte dos estudos apontam que é possível ter um resultado significativo quando o grupo muscular tem ação de sinergista em determinado movimento, onde ele não age como motor primário, mas sim como motor secundário, que se contrai simultaneamente com o motor primário na execução. Um exemplo disso é o tríceps durante o movimento de supino. Isso nos diz que, ao mensurar o volume de treinamento do tríceps durante a semana, contabilizaríamos a série de supino da mesma maneira que a série de tríceps no cabo, por exemplo. Mas apesar disso, alguns treinadores preferem contabilizar um sinergista com metade do volume, ou seja, se você executasse 4 séries para supino, você contaria apenas 2 séries para tríceps. Outros preferem garantir uma certa quantidade de exercícios isolados para grupos musculares menores que são constantemente recrutados como sinergistas em diversos movimentos que utilizam grupos maiores como motor primário. Então, independente do volume que determinado grupo muscular seja recrutado como sinergista, ainda seria acrescentada alguma série de forma mais isolada em exercícios monoarticulares. Todos os métodos têm seus prós e contras e fatores individuais têm uma grande importância dentro do planejamento de treinamento. Então vale a experiência pessoal para orientar a melhor forma de quantificar diferentes grupos musculares e sua resposta em diferentes tipos de exercícios. E por hoje era isso, e não se esqueçam de seguir lá no Instagram para ter mais informações referentes ao treinamento. Valeu! Again on the track.